E aí, galerinha, bora dar continuidade então, no assunto do livro. A gente vai começar o capítulo 4, indicadores socioeconômicos, tá bom? A gente falou na aula anterior sobre a densidade demográfica do Brasil e os indicadores estruturais da população. Nesse capítulo agora, a gente vai estudar os principais indicadores sociais e econômicos do nosso país. Vocês vão poder acompanhar essa aula a partir da página 58 do livro de Geografia, tá? Como vivem os brasileiros? Essa vai ser a primeira pergunta. Se um estrangeiro perguntasse a você como é a qualidade de vida da população brasileira, qual seria a sua resposta? Provavelmente seria nem tão ruim nem tão boa, um meio termo, não é? O território brasileiro ele é bastante extenso. Por isso, o que você vê no seu lugar de vivência talvez não sirva de parâmetro para todo o país. O que a gente vê aqui pode ser que não seja a realidade, por exemplo, do sudeste do Brasil ou do sul, assim como o que eles veem lá não é a realidade aqui. Como podemos então saber quais são os aspectos da nossa sociedade que precisam de atenção? Uma das formas de responder essa questão é utilizar os indicadores sociais, que são variáveis que informam quantitativamente aspectos relacionados às condições de vida de uma população e seu desenvolvimento socioeconômico. Alguns desses indicadores são expectativa de vida, taxa de natalidade, de mortalidade, no geral, especificamente infantil, se trata de mortalidade infantil, e também o analfabetismo. Há também indicadores econômicos, como o da renda per capita. Desses conceitos vocês já conhecem, outros são novos. É preciso que a gente entenda eles para avaliar melhor a qualidade de vida da sociedade brasileira. Então a gente vai começar agora com um desses indicadores, que é a taxa de mortalidade infantil. Ela expressa o número de mortes de crianças de até 1 ano em um determinado ano em um determinado local. É um indicador que vai refletir de maneira geral as condições de desenvolvimento socioeconômico, o acesso aos recursos disponíveis para a saúde materna e a qualidade desses recursos para a população infantil. Então o que a gente tem que entender? Que o Brasil no ano 2000, a cada 1.000 crianças que nasciam, 30 morriam antes de completar 1 ano. Em 2016, essa taxa ela vai diminuir. A cada 1.000 crianças nascidas, apenas 13 vão morrer a cada 1 ano. E qual vai ser a explicação para essa diminuição que foi positiva? E a explicação vai se dar pelo aumento da renda da população. As pessoas têm mais condições financeiras. Os pais eles são muito mais assessorados e muito mais guiados de acordo com os dados médicos. Há uma presença maior do sistema de saúde e a melhoria da saúde básica. Então a gente vai ter uma série de avanços como vacinas, campanhas de vacinações, testes que vão ficar disponíveis de maneira muito mais eficiente para a população do que nos anos 2000 e anteriormente, tá bom? Esse valor, se a gente for pensar, ele é ainda alto comparado a outros países, principalmente aqueles países desenvolvidos. Mas o Brasil está caminhando nessa queda da taxa de mortalidade infantil. Isso se deve muito às vacinas, às campanhas de vacinação, que são importantes para controlar a mortalidade infantil. Tanto que a gente vai ter aqui essa imagem: vacinar é proteger, o Zé Gotinha, que foi criado para atrair cada vez mais, de maneira didática, as crianças e os pais das crianças, da importância da vacinação. Agora, a renda per capita e a qualidade de saneamento básico. Outros indicadores socioeconômicos que nós vamos ter vai ser o da renda per capita. A renda per capita nada mais é do que um valor da renda nacional do nosso país dividida por habitante, ou seja, ela é dividida por cada habitante. Ela indica quanto cada pessoa do país teria de renda se o valor total do que é produzido no nosso país fosse distribuído igualmente entre todos os seus habitantes. Esse vai ser um valor médio, por isso não pode ser analisado isoladamente. Quanto mais alta
for a renda per capita, melhor vai ser o padrão de vida da população. A renda per capita ela tem como base o Produto Nacional Bruto, o PNB, que equivale à soma de tudo que é produzido no país, tanto interno quanto externo. Também outro indicador que vai fornecer base para a renda per capita vai ser o Produto Interno Bruto, que é apenas a soma da produção interna do nosso país, tá ok? Outro indicador que nós devemos prestar atenção é o de qualidade de saneamento básico. Esse indicador ele vai se referir à infraestrutura fornecida para a população, que seria água tratada e canalizada, a rede de coleta e tratamento de esgoto, a coleta de lixo, entre outros. Embora esses serviços eles se apresentem como essenciais para a saúde da população, eles ainda são precários ou completamente ausentes em vários lugares do nosso país. Além de serem direitos básicos, a oferta da água e a coleta de esgoto são serviços obrigatórios que o governo deve proporcionar à população, mas que nem todo mundo consegue ter uma boa qualidade nesses serviços. Essa imagem ela vai representar como é que é feita essa renda per capita através de um exemplo usando uma família. Essa família ela vai ter 4 pessoas e dessas 4 pessoas, 2 têm renda. A avó com 3.000, a mãe com 5.000. Os 2 filhos, como são crianças, não têm renda. O total dessa família vai ser de 8.000 arrecadados por mês. A gente vai pegar essa renda total, esses 8.000, e dividir pela quantidade de pessoas na família. A renda per capita dessa família vai ser de R$ 2.000 para cada indivíduo. Então é assim que funciona a renda per capita de um país. Pega o total arrecadado por esse país e divide pelo número de habitantes. O resultado disso vai dar a renda per capita de um país, tá bom? Esse mapa ele vai representar a renda per capita por estados. A gente pode observar que há uma grande divisão. Norte e Nordeste vão ter os menores índices de renda per capita e o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul vão apresentar os maiores índices. Tanto que o único que vai ter uma renda per capita acima de R$ 1.500 vai ser o Distrito Federal. O pior estado com de renda per capita vai ser o Maranhão. E aí a gente vai ter essa divisão, essas desigualdades que vão se refletir na qualidade de vida da população, tá bom? Esses 2 mapas eles vão representar índices de atendimento total de água no Brasil e índices de atendimento total de esgoto no Brasil. Como a gente pode observar, o de água, esse mapa em azul, ele vai apresentar algumas desigualdades. No Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e até mesmo no Nordeste, a grande maioria vai ter água encanada, vai ter uma água tratada, mas no Norte o índice chega a ser 57,1%, menor índice de água tratada e de água encanada para a população. Já no esgoto, a situação do Norte ainda fica mais desesperadora. Somente 10% dos seus domicílios vão apresentar um esgoto correto. O Nordeste vai apresentar 28% dos seus domicílios, o Centro-Oeste 52% da sua população atendida, o Sudeste 79% e o Sul 45,2%. O Sul também não apresenta bons índices. O melhor índice vai ser da região Sudeste, tá ok? Então há uma grande desigualdade no nosso país quanto a determinados índices, e isso deve ser levado em conta para quando nós analisarmos a qualidade de vida da população.
E quanto à educação? O índice que mede a educação vai ser o índice de analfabetismo. Consideradas alfabetizadas, elas vão ter mais de 15 anos e vão saber ler e escrever um simples bilhete. Por que a partir de 15 anos? Porque a criança termina o ensino fundamental se ela não se atrasar na escola no ciclo de até os 14 anos de idade. Então, a partir dos 15 anos, se a pessoa não souber ler ou escrever um bilhete simples, ela entra no índice de analfabetismo. Desigualdades no Brasil. Embora tenha havido grandes avanços sociais e econômicos em nosso país nas últimas décadas e o Brasil esteja classificado entre os principais países em desenvolvimento do mundo, a quantidade de pessoas pobres permanece alta. Olha só o quanto tem de pessoa pobre no Brasil. 13,4 milhões de brasileiros vivem com menos de $2 ao dia, ou seja, com menos de R$ 10 ao dia, segundo os dados de 2016. Isso vai ocorrer por quê? Porque o Brasil está entre os primeiros com maior desigualdade de renda. A desigualdade significa que uma maior parte da renda nacional está concentrada com uma pequena parcela da população. Ou seja, 3%, olha lá na pirâmide, classe A, 3% só da população concentra a maior quantidade dessa renda. E a maior parcela, ela vai ficar com as menores rendas. Olha só a classe D e classe E. Mais da metade, 56,4%, vai ficar com uma pequena quantidade dessa renda. Independentemente do setor da sociedade avaliado, seja ele educação, saúde ou nível de renda, a desigualdade constitui uma ameaça considerável para o desenvolvimento humano, porque reflete a má distribuição de oportunidades para todos. Então, geralmente, a falta de renda, ela prejudica o desenvolvimento de determinado indivíduo, seja ele um desenvolvimento físico ou um desenvolvimento psicossocial, tá bom? E o Índice de Desenvolvimento Humano, galera, o IDH? O IDH ele é criado pela ONU em 1990 para analisar a qualidade de vida dos países. O IDH ele vai avaliar três dimensões: o quesito educação, o quesito qualidade de vida e o quesito índices econômicos do país. Índices avaliados. A saúde, ela vai analisar a expectativa de vida de um determinado país. A educação, a média de anos da educação dos adultos e a expectativa de anos da educação das crianças. E a renda, ela avalia a renda per capita do país. O que é a renda per capita? O que é a renda per capita? É tudo que o país produz dividido pelos seus habitantes. Essa avaliação do IDH ela é feita com os valores de 0 a 1. Quanto mais próximo a 1, mais elevada vai ser a qualidade de vida. E quanto mais próximo ao 0, pior vai ser a qualidade de vida. Os países eles vão ser divididos em 4 grupos. A gente vai ter países considerados com índice de desenvolvimento humano muito elevado, que vão ter um IDH superior ou igual a 0,800. Vamos ter países com desenvolvimento humano elevado, que tem um IDH entre 700 e 799. A gente vai ter países com desenvolvimento humano médio, que vão apresentar IDH entre 0,550 e 0,699. E países com desenvolvimento humano muito baixo, que é IDH inferior a 0,549. Esses países eles vão estar baseados de acordo com aqueles critérios que a gente falou: saúde, educação e renda. O Brasil ele vai apresentar um IDH elevado, mesmo ainda muito distante das nações desenvolvidas. Isso ocorre por quê? Porque nos últimos anos a gente vai ter um aumento da expectativa de vida do brasileiro e avanços na nossa educação. O IDH, por outro lado, ele vai mascarar as desigualdades internas de um país. Por exemplo, o Brasil ele apresenta um IDH elevado. Oh, nossa, o Brasil, então todo mundo vive bem. Não é bem assim, porque as regiões no Brasil vão existir com melhores qualidades de vida e outras regiões com índices que não são satisfatórios.
há municípios com baixo IDH dentro do nosso país e também há outros municípios que têm IDHs semelhantes a países desenvolvidos. Então vai existir esse contraste, como a gente viu naquele mapa da renda per capita dos estados. Grande parte dos estados do Norte e Nordeste apresenta uma renda per capita baixa. E isso reflete na qualidade de vida, isso reflete também no índice de desenvolvimento humano. Mesmo em países com melhores condições, vai existir uma parcela da população em más condições de vida. Então, mesmo em países que vão apresentar índices de desenvolvimento humano elevadíssimos, pode ter certeza que dentro daquele território vai existir também alguma desigualdade. Vai existir, porque o IDH, de certa forma, ele mascara os dados, tá bom? E aí a gente encerra essa aula. Eu agradeço vocês a atenção. Façam a atividade referente a este capítulo e a gente conversa na próxima aula. Tchau, tchau.